Louvamos a Deus por esta oportunidade. O Senhor, Ele tem sido muito bondoso para conosco, né? E Ele tem nos ajudado até aqui. Sei que minha esposa já falou, mas eu louvo a Deus por mais um ano de vida que Ele me permite, né? Sei que a cara não parece, está um pouco sofrida, mas é apenas 18, viu? Glória a Jesus. Mas nós louvamos a Deus, irmãos. Sempre digo que nós chegamos até onde nós chegamos porque é a mão do Senhor que nos sustenta. E eu ia no caminho hoje para o trabalho e eu estava dizendo assim para Jesus. Às vezes eu comento o trabalho, né? Que às vezes eu pareço meio doido no caminho do trabalho, que eu vou conversando, vou gesticulando, e quem vai passando, aí diz assim, lá o doido. Né? E eu estava conversando com Jesus e eu disse, Jesus, aonde era que eu estaria se não fosse a tua mão? Aonde era que eu estaria, Jesus, se o Senhor não tivesse me resgatado e não tivesse me chamado pelo teu nome, né? Então nós devemos ser gratos a Deus por estarmos aonde estamos, porque foi a mão dele quem nos colocou e é a mão dele quem nos sustenta. Amém? Glória a Jesus. Deixa eu compartilhar contigo um texto da Bíblia Sagrada, livro dos Atos, capítulo 5, perdão, irmãos, Atos 6, nós vamos ler até o versículo 3, Atos 6, até o versículo 3, glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, acrescentando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Em outras traduções vai dizer no repartir do pão. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém? Espírito Santo de Deus, Ele aplica esta palavra no teu coração. E como eu sempre digo, que o teu coração seja terra boa e fértil. A semente caindo, ela germinará com certeza. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A gente sabe que quando Jesus ele veio à terra, uma das coisas que marca o ministério de Jesus vai ser a propagação do reino, a pregação do evangelho e o efetuar de milagres. Porque quando a gente vem decorrer os evangelhos, a gente consegue enxergar em diversas passagens que algumas pessoas se ajuntavam para ouvir e outras pessoas se ajuntavam porque queriam receber de Jesus. Muitos não precisavam, mas traziam pessoas que precisavam até os pés de Jesus. Isso se chama trabalho na obra. Jesus ele veio, pregou e executou o serviço que estava destinado para ele. Só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, para a história de Jesus, a gente vê que Jesus ele agora começa a chamar homens para estar ao seu lado e para dar continuidade ao seu legado, para dar continuidade ao que ele começou. E quando ele chama aqueles homens,
ele vai dizer assim, ó, eu vou dar a vocês autoridade, vocês vão e vocês vão pregar, quando eu me for, vocês continuarão. E desde já eu já quero deixar uma pergunta para você ficar mastigando ela durante toda a mensagem. Qual é o intuito de recebermos o Espírito Santo de Deus? Tá? Não me responda, mas fica meditando nessa pergunta. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chama os discípulos acompanham Jesus em toda a sua trajetória, vê Jesus ensinando, vê Jesus curando, vê Jesus operando milagres, e Jesus vai falando, vai ensinando a eles, vai convidando os discípulos a uma intimidade maior, e quando Jesus ele é morto, que ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se encontra com os discípulos e diz assim, ó, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e aonde? Os confins da terra. Jesus ele estava dizendo, aonde os teus pés pisarem, executa a obra. Aonde os teus pés pisarem, faz a obra. Aonde os teus pés pisarem, propaga o evangelho. Ó, aonde você chegar, fala ao meu respeito, fala que eu salvo, fala que eu curo, fala que eu fui preparar morada, fala que um dia eu vou voltar e eu vou levar o povo. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Aí ele vai dizer assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos estão lá reunidos, um grupo de pessoas orando, num só propósito, num só pensamento. A Bíblia vai dizer que vem um vento veemente, enche toda a casa, pega aquele povo, enche do Espírito Santo. O texto que o irmão leu aqui era um texto que eu tinha separado, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre. Esse texto ele fala de Jesus. É uma promessa que se cumpre em Jesus. Qual é o intuito do Espírito Santo estar sobre nós? Sabe o que o texto vai dizer? Jesus ele fala assim, está sobre mim. Para quê? Para eu ficar em casa? Para eu ficar sentado? Para eu fazer missa presente no corpo? Missa de corpo presente no culto? Não, ele está sobre mim para eu apregoar o evangelho, para eu dizer a quem está preso seja liberto, para eu trazer quem está nas trevas para a luz, para eu dizer a quem está cego, veja, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre você com um propósito. Se entregue e se deixe ser usado pelo Espírito Santo, porque na obra de Deus tem lugar para trabalhar. Aleluia, aleluia. A obra de Deus ela tem lugar. E eu nunca vou aceitar alguém dizer que não encontrou nada para fazer na obra. Não aceito. Eu não sei o que é que você tem ouvido por aí, mas hoje eu quero te dizer que na obra de Deus, no campo de Deus tem lugar para você. No campo de Deus tem lugar para os ceifeiros. Aí sabe o que é que Jesus vai dizer para os discípulos? Vocês dizem que daqui a tantos dias o verão vai chegar, mas eu digo a vocês que os campos já estão prontos. Jesus conversa com os discípulos e diz assim: a seara é grande. O que é que está faltando? Ceifeiros. Roguem ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Jesus está dizendo que tem espaço. Não trabalha quem não quer. Não executa a obra quem não quer. Não desenvolve chamado na obra de Deus quem não quer. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Tem trabalho, tem serviço, tem campo, está pronto. Está faltando quem
trabalhe. O Espírito Santo de Deus, ele está sobre você. Jesus, ele te encheu de autoridade. Jesus, ele colocou vestes novas, sapato novo, te deu um novo nome. Não foi para você estar vindo se apresentar no culto, foi para você arregaçar as mangas e trabalhar. Olha o que o texto vai dizer. Está lá Pedro e João subindo para o templo. A Bíblia vai dizer que existia um homem que ele era aleijado e que ele estava todos os dias na porta. Era onde? Era na porta do mercadinho? Era na porta da farmácia? Era na porta do shopping? Na porta do templo. E quem era que entrava na porta do templo? Quem era que entrava para dentro do templo? Os crentes. Aí a Bíblia vai dizer que o homem está lá todos os dias pedindo esmola. O Espírito do Senhor está sobre você. Lá vem Pedro e João subindo para o templo. Quando eles se deparam com aquele homem, o homem diz assim: me dá uma moeda. Pedro olha para ele e diz assim: olha, nem tenho ouro e nem tenho, mas eu fui cheio do Espírito Santo. Mas eu recebi autoridade. Mas eu estou na obra para trabalhar. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho um negócio que ouro e prata não vai te dar. Levanta. Você está na obra para trabalhar. Quantos aleijados você tem encontrado pelo meio do caminho, na porta do templo? E Jesus está dizendo: te dei autoridade, foi para você usar. Coloquei o meu Espírito para você usar. Te enchi de unção para você usar. Não foi shopping, não foi por aí. Foi na minha obra. Tem espaço na obra. Tem espaço na obra. Tem espaço na obra. Arregaça as mangas e trabalha na calma, na súpria. Tem espaço na obra. Levanta e anda. A Bíblia vai dizer que quanto mais os discípulos pregavam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Aí sabe como é que a gente espera que as pessoas cheguem até Jesus? A gente vindo para o culto e ficar pensando: eita, eu queria que fulano viesse. Eita, eu queria tanto que essas cadeiras enchessem. Aí Moisés disse assim para Deus: eu não consigo ir porque a minha língua é pesada. Para cada argumento que a gente faz, Deus ele tem uma resposta para te desarmar. Aí Deus diz assim para Moisés: quem foi que fez a língua do homem? Quem foi que fez a boca do homem? A gente espera que as pessoas cheguem até Jesus sem que a gente Deus ele fala assim para Isaías: a quem e quem há de ir por nós? No meio de tudo aquilo, mesmo Isaías se achando incapacitado e impuro, sabe o que é que ele diz? Envia-me a mim. Deus pode contar comigo. Eu sou impuro, mas eu acredito que o Senhor purifica. Eu não sei o que eu vou falar, mas eu acredito que o Senhor coloca as palavras na boca. Deus ele está dizendo: se você se dispõe aí, Ele prepara o terreno para você trabalhar. Se levante. Aleluia. Os discípulos estão
naquele ímpeto do Espírito Santo. Onde a gente chega, a gente prega. Onde a gente chega, a gente prega. Aí tem gente que começou a não gostar. Porque todo o trabalho executado amando de Deus vai levantar pessoas que não vão gostar. Ah, irmãos, e o evangelho, ele tem disso, pastor? Quanto mais a gente se envolve no evangelho, a gente encontra cara feia, a gente encontra quem não gosta, a gente encontra... Aí o que é que vão fazer com os discípulos? Precisamos parar eles. Pegam os discípulos, leva para o sinédrio. Esses homens precisam ser julgados. A gente precisa parar isso, a gente precisa acabar com isso. Aí se levanta um homem, homem usado. Um homem por nome de Gamaliel, e ele diz assim, ele vai dizer para o conselho: senhores, se levantou fulano, e uma multidão seguiu ele, fulano morreu, a multidão se dispersou, lá na frente se levantou Cicrano, Cicrano morreu, a multidão que seguia ele se dispersou. Deixem esses homens em paz, porque se não é coisa de Deus, eles vão se dispersar por eles mesmos. Mas se o negócio é de Deus, se a obra é de Deus, se o projeto é de Deus, a terra é de Deus, o campo é de Deus, não adianta pelejar, não adianta ir contra, não adianta a palavra contrária, não adianta nada, porque vocês vão contender com Deus e não com homens. Entenda isso. Você vai encontrar oposições quando você se dispõe a fazer a obra de Deus. Mas não se preocupe, porque você não vai ser parado. Não, eu não vou. Está meio complicado. Tem alguém? Eu acho que fulano não vai gostar. Ô pastor, o que tem de gente dentro do ministério, que Deus diz assim, faz, vai, coloquei a ferramenta, vai, evangeliza, prega, vai, desenvolve, e a pessoa fica se recuando, fica se escondendo. Porque fica com medo do que o que as pessoas vão achar. Porque fica com medo de achar que está aparecendo demais. Deus, ele diz assim para você: procura apresentar-te como obreiro. Eu achei que era só a minha Bíblia que dizia, mas parece que tem mais algumas que está dizendo aí. Procura apresentar-te como obreiro que não tem do que se envergonhar e que faz o quê? Maneja bem a espada. E o que é a espada? A palavra. Se não tem palavra, não tem direção. Se não tem palavra, está no escuro, missionária Gessiane. Se não tem palavra, não sabe para onde é que vai. Deus, ele está dizendo, medita na palavra e se desenvolve no ministério. Medita na palavra e se desenvolve na obra, porque tem espaço para você trabalhar. Eu não sei se você chegou aqui amedrontado, recuado, mas assim te diz o Senhor: o meu espírito foi derramado com um propósito.
seja cheio dele, se desenvolva na obra, maneje a espada, maneje a arma, trabalhe com aquilo que Jeová ele te deu. Se ele te mandar ir, vá, não temas. Se ele te mandar falar, fale. Ah, mas eu não passo de uma criança. Aí Deus te diz assim: não fales, eu não sou uma criança. Porque o que eu te mandar falar, tu vai falar. Aonde eu mandar tu ir, tu vai. Sabe o que é que Deus diz para Ezequiel? Quando Deus ele levanta Ezequiel como profeta, ele diz assim: eu vou te colocar no meio de escorpiões. Será que o negócio era fácil? Será que o negócio era fácil? E você vem para a obra achando que vai encontrar um melzinho, um mamãozinho, né? Um mar de rosas. E Deus está dizendo: tem espinho, tem espinho. Jeremias, eu te constituo por cidade forte. Pelejarão. É certo? Pelejarão. Pelejarão. Vai tentar parar. Mas crente que é envolvido com a obra de Deus, escuta isso aqui. Crente que é envolvido com a obra de Deus, ele nem para nem por cara feia, e nem para com o que as pessoas falam ao seu respeito. Glória. Aleluia. Aleluia. Lembra da pergunta que eu te fiz? Qual o propósito de recebermos? Você tem convicção que recebeu Ele? Você tem convicção? E por que você fica perdendo tempo? E por que você não desenvolve aquilo que Deus ele colocou na tua mão? Porque você não faz o que Deus já disse várias vezes que era para você fazer. Quando a gente olha para a obra de Deus, a gente vê um campo necessitado, missionária Jaciana. A gente vê um campo necessitado, missionária Silvia. Porque existem vidas sedentas. E aonde você procurar espaço, se você não consegue e não é tão bom na intercessão, ô irmão, puxa um pouquinho para o lado assim, eu tenho certeza que no evangelismo Deus ele te usa. Se você não é bom no desenvolvimento da palavra, se você treinar um pouquinho Jesus, ele usa a tua voz através do louvor. Só que tem um porém, tem gente que espera fazer a obra de Deus quando chega a hora do culto. Aí domingo eu preguei na nossa igreja, aqui em Camboinha. E geralmente, eu sempre peço para minha fotógrafa tirar algumas fotos minhas. E em uma das fotos que eu postei, eu parei e fiquei olhando. Não admirando, que não tem o que se admirar. Eu fiquei meditando no momento e na pessoa. E Deus ele me deu um texto muito interessante. Sabe o que era que Deus me dizia? Ser ministro de Deus é muito mais do que alguns minutos ou horas em cima de um púlpito. Ser ministro de Deus é você pregar com a voz, no ecoar da voz, mas também você pregar dentro de casa e aonde você estiver, com voz, com gestos, com ações.
Tem gente que espera vir para o culto para querer executar a obra. E Deus está dizendo: na rua você executa, em casa principalmente, nas vielas você executa. Deus, Ele te chamou para propagar o evangelho e para trabalhar na obra. E eu vou me encaminhar para concluir. Quando Gamaliel ele fala isso, uma parte do conselho tira os discípulos para fora do sinédrio e taca lá chibatada nos discípulos. É bom? Não, irmão, não titubei não, irmão. Não pense duas vezes não, irmão, porque se você me perguntar, eu vou dizer que é ruim. Quem é que quer apanhar? Alguém aqui quer apanhar? Gosta de apanhar? E por que você pensou duas vezes? Chicoteou os discípulos. Sabe como foi que os discípulos saíram? Alegres e contentes. Sabe o que é que eles diziam? A alegria deles era em eles terem apanhado por causa do evangelho, era em eles terem padecido por causa do nome de Cristo. Não era porque ele estava falando do nome do irmão do lado, não era porque ele estava propagando um evangelho ou um evangelho qualquer, não era porque ele estava falando de um homem que era Maomé, era porque eles estavam falando do nome de Cristo, que eles tinham convicção que morreu, ressuscitou, foi preparar lugar, voltaria para buscar, e para eles valeriam a pena tudo aquilo. Saíram contentes. Volta, eles saíram rindo, saíram alegres. Eles tinham acabado de apanhar. Deixa eu ministrar algo de Deus para a tua vida. Na obra de Deus vem quem quer, mas só fica quem suporta. Na obra de Deus vem quem quer, mas só vai ficar quem suporta. Só vai ficar quem suporta. Só vai ficar quem segura no arado e diz: não solto, não olho atrás. Só vai ficar quem arregaça as mangas e diz: o sangue pode dar na canela, eu não abro mão. Aqui é bom. Aqui é bom. Vai lá para o Oriente, para o Ocidente. Você está pensando que é algumas chicotadas? É não, irmão. É a cabeça rolando na praça. Nega? Nega? Nego não. Nega? Jesus, ele falou algo comigo agora. Até onde você está disposto a ir por causa do evangelho? Até onde é que você vai por causa do evangelho? Será que em qualquer área da tua vida que for mexido, porque você está envolvido? Eu falo de pessoas envolvidas na obra. Será que em qualquer área que for mexida vai te fazer parar? Ah não, Deus, até aqui eu suporto, daqui para lá, não vale a pena. Aí Pedro diz assim para Jesus: para onde é que a gente vai? Como é seu nome, meu filho? Alisson. Pedro diz assim para Jesus: para onde é que a gente vai, se é só o Senhor que tem palavras de vida eterna? O que eu preciso eu encontro no Senhor.
O que eu necessito eu encontro no Senhor. O que falta em mim eu encontro no teu evangelho. O que falta em mim eu encontro na tua presença. Pedro estava dizendo: nada vale a pena perder a tua presença. Se envolva no ministério, se envolva na obra e suporte, porque não é fácil. Tem dias bons? Tem, mas também tem dias ruins. Vem quem quer, mas só fica quem apanharam e saíram alegres. Vai haver um desentendimento, um contratempozinho na obra, porque o Evangelho de Cristo é isso. Não adianta só você pregar, enquanto tem um irmão do lado que está passando necessidade. O Evangelho não é só você subir aqui e falar palavras bonitas. O Evangelho é você estender a mão e levantar quem está caído. O Evangelho não é só você subir aqui, meu pastor, e cantar bonito, levar a igreja à adoração. Isso é errado, Marco? Não, isso é bom demais. Porque quando eu encontro um ministro que leva a igreja à adoração, eu mergulho nas águas do Espírito. Mas só que o Evangelho, ele vai muito além disso. O Evangelho é você liberar palavras de vida para quem está necessitado. Aí os discípulos, enquanto uns pregavam, existia outros que repartiam o pão para quem estava necessitado. Aí vai acontecer um contratempo que vai dizer assim, ó: as viúvas dos hebreus estão ganhando mais, enquanto as viúvas dos gregos estão ficando desacobertadas. Mas isso era porque não tinha? Não. Era porque faltava um alinhamento, uma administração. Aí os discípulos se juntam e dizem assim: a gente não pode parar de pregar o Evangelho, de propagar o Evangelho, para se ocupar servindo a mesa. Então o que é que a gente faz? Vamos escolher, no meio de quem? Dos de fora? Dos de dentro. Homens de boa cheios do... Qual o propósito de você ser cheio do Espírito Santo? E de sabedoria, para que enquanto a gente prega, eles sirvam a mesa. Quando eu li isso, eu grifei: cheios do Espírito Santo, boa reputação e sabedoria. E Jesus, ele falou comigo o seguinte: não é de qualquer, porque a obra dele não é feita de qualquer jeito. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Fica quem suporta, mas também fica quem não é de qualquer jeito. E como é que a gente se encaixa na obra de Deus? Buscando, meditando, se desviando da aparência do mal, jejuando, se ocupando com as coisas do céu, ocupando a mente com Cristo. Porque tem gente, não, eu quero. Mas aí para fazer de qualquer jeito, missionária Nina, tem muito, Walter. Para fazer de qualquer jeito tem muito. Para fazer meia boca tem muito, mas para executar o serviço completo, e aí? Onde é que você está se encaixando? Não responda para mim não, e nem para o irmão que está do seu lado não. Você se analisa e você pergunta assim: Deus, será que eu estou executando de forma correta o serviço na tua obra? Será que eu estou desenvolvendo as ferramentas que o teu Espírito Santo me deu?
Você foi chamado com um propósito. Execute-o. Execute-o. Eu ouvi isso numa mensagem, nunca esqueci. Uma mensagem da casa. Jesus chama os discípulos e manda os discípulos pregarem a toda criatura. E o ministrante da noite, ele disse assim: foi chamado com um propósito, execute-o. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor, ele te deu dons. O Espírito do Senhor é quem te capacita. É fácil, Marcos? Não. Mas sabe qual é a palavra que eu finalizo? Seja forte. Você acha que quando Josué, ele se deparou com a responsabilidade, você acha que ele não temeu? Você acha que era coisa fácil conduzir um povo e conquistar terras? Aí Deus chega para ele e diz assim: aonde tu pisar os pés, a terra é tua, seja forte. Seja forte. Receba força. Receba força para continuar caminhando, porque Deus tem obra para executar na obra dele, através da tua vida. Seja forte e seja corajoso. Que Deus abençoe.